Olá, o estúdio da TV Câmara recebe em multiplataforma o mais novo cidadão bauruense, Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC no estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui como anfitrião. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar, entre as inúmeras áreas de formação do senhor, antes de a gente conversar um pouco sobre a plataforma de produção e difusão cultural SESC, senhor Danilo, sobre a questão do desenvolvimento humano a partir da cultura. Opa, isso para mim é algo, digamos, essencial, né? Estamos falando aqui do projeto humano sobre a Terra, né? O que a gente pretende vivendo nesse paraíso e nesse inferno ao mesmo tempo, né? Cheio de provocações de um lado, cheio de questões a serem superadas, seja no plano material, seja no plano da convivência, seja no plano até mesmo do pensamento e da reflexão, e aquilo que de alguma forma faz com que o ser humano justifique a sua presença e sua perspectiva. Independente das visões variadíssimas sobre esses fatos que as diversas escolas, interpretações, religiões, modos de ver, modos de pensar possam ter, existe algo que a gente poderia dizer que nós estamos numa perspectiva de missão, de participação em um projeto comum. Nós não estamos sozinhos, nós estamos dividindo essa realidade com muita gente. E ao termos essa divisão, essa parceria, esse caráter bastante amplo do ponto de vista social, né? Na medida em que nós estamos juntos nessa aventura, muitos já estiveram e outros estarão, nós temos um projeto. Mesmo que a gente não queira, existe um projeto aí colocado, e esse projeto exige o quê? Exige melhoria, exige transformação, exige uma apropriação cada vez melhor de todas as condições para que você tenha uma vida melhor para todos. Para todos, né? Não basta uma vida melhor, é uma vida melhor para todos, independente das posições que eventualmente a gente possa ter na vida. Então, esse projeto civilizatório, ele é da incumbência de todos nós que estamos aqui, todos nós, cada um no seu papel, cada um na sua função, no seu dia a dia. Essa consciência desse coletivo que nos abrange de maneira intensa faz com que todos nós tenhamos compromissos nessa ordem. E é claro que, independente de estarmos numa instituição ou não que tem essa missão mais clara, ou estamos numa atividade que não tenha aparentemente nada a ver com essa missão, no fundo, se a gente for aprofundar, vai ver que todos nós temos compromisso com essa transformação, com essa melhoria, com essa tentativa de tornar a vida das pessoas melhores, a nossa e a de todos à nossa volta. Então, essa é a grande questão que eu acho que está por trás de tudo isso. Em boa dose, como o senhor vê o papel da rede SESC, da instituição, do ponto de vista dessa matriz cultural de identidade e difusão? Olha, o SESC é uma instituição criada nos anos 40 e 46, com um objetivo muito claro, voltado para os trabalhadores da área de comércio e serviços, pago, patrocinado, financiado pelos empresários, pelas empresas e com a supervisão óbvia do Estado, controle do Estado, muito claro, muito objetivo, muito definido, inclusive, mas com essa missão de proporcionar um projeto de bem-estar social para quem? Para esses trabalhadores que eu mencionei e para a população em geral. Então, esse é o escopo, esse é o centro, o fulcro da ação. É um projeto civilizatório, como eu mencionei antes. Então, essa rede que se formou em São Paulo e no Brasil, é bom que se diga, é uma rede nacional, cada estado tem a sua capacidade, o seu tamanho, as suas condições, de acordo com os seus recursos e a sua visão, etc. Cada um tem independência. O SESC é uma instituição que tem essa autonomia estadual e, ao mesmo tempo, tem uma organização nacional que dá suporte para isso, cumpre essa missão, melhor ou pior, de acordo com cada condição, como disse. No caso de São Paulo,
o SESC tem tido a possibilidade de instalar essa rede praticamente em todo o estado, em todas as cidades, e tem perspectiva de ampliar cada vez mais, seja na capital, seja no interior e litoral, e temos tido dia a dia uma possibilidade de poder realizar um programa cada vez mais amplo. Onde esse programa? Em vários campos. Como disse, muita gente conhece, o campo da cultura, mas a atividade física, o campo do atendimento à terceira idade, da criança, das populações menos assistidas de modo geral, alimentação, um programa de odontologia muito forte nas nossas unidades, saúde preventiva e odontologia em particular. Falei da atividade física, mas que abrange o esporte inclusivo, abrange a visão, né, da atividade física como algo que complementa, que é indispensável para o bem-estar. Não a atividade física apenas para o desempenho, que é importante, claro, é fundamental também, mas não é muito a nossa linha. Nossa linha de atuação no campo da atividade física, do esporte em particular, é muito mais para desenvolver nas pessoas esse hábito de realizar atividade física como um mecanismo para o seu desempenho, para a sua melhoria, para a sua saúde, para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Então, esse tudo é o escopo que está por trás. Para fundamentar tudo isso e resumir, eu diria que toda a nossa ação, em todos os campos onde nós atuamos, a atividade tem sempre um caráter educativo, tem sempre esse caráter de procurar levar as pessoas informação, uma perspectiva melhor em todos os campos, até no campo do pensamento e da filosofia, eu diria. Quando nós promovemos um debate, uma discussão, você problematiza, digamos, entre aspas, uma questão exatamente para refletir e discutir sobre ela. A cultura faz muito isso em todos os campos também. É que o senhor vê em particular essa questão da divisão regionalista do Estado de São Paulo, que é a área de atuação do senhor, da experiência de alguns anos, dada a característica bastante vocacionada na área de cultura, ou mesmo em outras manifestações específicas do paulista? Olha, nós temos uma atuação bastante ampla e atendemos a perspectivas e os interesses de acordo com cada região e cada esforço, digamos assim, colocado pela comunidade, pelos seus representantes, pela sua liderança. Então, em alguns lugares nós temos uma ação voltada, por exemplo, para a atividade cênica muito forte, mas isso não impede que a gente faça atividade cênica no estado todo. Aí temos uma região que solicita mais ou nos estimula mais uma resposta no campo da música, por exemplo, da atividade voltada para o jazz ou para a música clássica, mas isso não impede que a gente faça isso em todas as demais também, embora a gente concentre ali. E assim por diante, quer dizer, a gente procura distribuir pelo Estado uma ação nesse campo da cultura que atenda essa perspectiva de provocar o debate, mostrar aquilo que não vem naturalmente pelo aspecto, digamos assim, do marketing cultural que está presente em todas as unidades, em todas as cidades, mas que tem uma perspectiva às vezes muito mais comercial, tem muito mais interesse em favorecer determinados grupos de mídia ou coisa parecida. A nossa intenção é sempre aquela de difundir o que há de mais verdadeiro do ponto de vista da nossa identidade cultural, das características locais, daquilo que realmente é expressão efetiva da cultura local. E isso a gente tem valorizado bastante e é uma das maneiras que nós temos de realizar uma ação forte. Porque eu sinto que no interior de São Paulo, de modo geral, que tem um crescimento e um desenvolvimento material bastante intenso no padrão socioeconômico das populações, em comparação com o restante do Brasil. Veja bem, eu estou fazendo uma comparação aqui bem típica, mas é o que há de mais desenvolvido no país em termos de a classe média estabelecida, né? No interior de São Paulo, um pouco no interior dos estados vizinhos, mas essa região
é uma região muito poderosa, muito forte nesse aspecto. Nem sempre tem o mesmo desenvolvimento e as mesmas possibilidades no campo da ação cultural. Tem até no campo da ação educacional pura, propriamente dita. Grandes universidades, importante, mas o cultural vai além, né? O cultural é educacional que abrange mais, abrange a reflexão sobre a própria vida, sobre perspectivas de futuro, sobre as grandes questões que estão sendo colocadas no mundo hoje, questões ligadas a comportamento, ligadas a falta de, digamos, de igualdade no mundo, de alguma forma, que acaba trazendo algumas questões, como o problema dos refugiados, que não afeta tanto diretamente, mas é importante conhecer, saber o que está rolando, o que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sr. Danilo, paradoxalmente ou não, do ponto de vista da leitura simplista aqui nossa, regional, a gente vê a instituição SESC, os produtores independentes com os quais a gente convive, como uma fortaleza a ser desvendada, dado a contribuição, por exemplo, muito pequena, orçamentária, ou de ações culturais e de lazer, que o poder público acaba completando. E num país de milhões de analfabetos funcionais, acaba sendo um centro de resistência. O senhor vê esse papel? Eu vejo sim. Esse é um papel vital, porque isso tem a ver com o caráter educacional que eu mencionei, e é importante dizer que nós temos uma missão institucional, como foi bem, digamos, aprofundado antes aqui por mim, no sentido de que é uma instituição que cumpre esse papel. Porém, é importante dizer que nós não pretendemos e não devemos imaginar o SESC e a nossa atuação em lugar da administração pública. A administração pública, seja ela no nível local, no nível regional, estadual, no nível federal, tem sua missão, tem seu papel, né? Sobretudo de facilitar, de fomentar, de desenvolver programas que possam fazer crescer e desenvolver cada vez mais a atividade, mais do que fazer diretamente. Fazer diretamente é a sociedade, digamos, o poder das entidades, das organizações, dos empreendedores. No campo cultural eu vejo isso de maneira muito intensa. Agora, para que isso aconteça, é importante que haja estímulo. E o SESC realmente realiza isso um pouco, mas é um papel complementar da ação pública. A ação pública e o Estado é que tem que fazer. Se vivemos um momento onde isso não está acontecendo por causa de uma situação ocasional, um momento conjuntural que acontece, é importante considerar que o SESC mantenha e até amplie, na medida do possível, a sua possibilidade, que é o que tem feito nesse momento de alguma forma, mas esperando sempre que o Estado volte a ter capacidade de poder retornar e assumir com os seus incentivos, com a sua política global cada vez melhor. O senhor tem alguma notícia para dar para a gente, para o factual do jornalismo? Todo jornalista é um curioso factual, por princípio, em relação ao planejamento, enfim, de financeiro e de questões de instalações no interior, dada a rede que vocês já têm? Olha, nós temos uma unidade aqui, né, já desde 48, que foi ampliada, desenvolvida, e é claro que estamos sempre muito atentos a seu aperfeiçoamento. Temos outras cidades em São Paulo que também vão ter, já tem esse tipo de cuidado e mantém, né? Porque o importante, meu caro Nelson, não é apenas nós considerarmos a possibilidade de criarmos, mas de manter. Eu acho que às vezes a gente corre um certo risco de querer alguma coisa nova quando esquece aquilo que a gente já fez, claro, e deixa um pouco largado, abandonado. Então, nesse sentido, nós temos um cuidado muito grande de manter, de ter condição e de ampliar, de desenvolver. Temos situação, por exemplo, o caso de Bauru é um deles, nós, de uma cidade que tem uma demanda imensa, importante, portanto, nós temos que estar muito atentos ao aperfeiçoamento, atualização da unidade em todos os aspectos. Isso já foi feito, nós já tivemos várias iniciativas nessa direção e certamente teremos ainda. Temos planos para o interior, temos, por enquanto, algumas unidades que devem começar. Agora, em Marília, recentemente, tomamos a decisão de iniciar uma nova unidade em Marília.
unidade de Franca, que também está já praticamente fechando, está esperando a aprovação da Prefeitura para iniciarmos a obra. Temos ainda alguns planos para frente que deverão também ser executados, que corresponde ao que vai acontecer em Limeira no futuro. Temos uma unidade em registro que foi um antigo entreposto de cereais que foi transformado numa unidade, que vai ter uma ampliação. Vamos ter uma ampliação importante na unidade de Bauru, porque é dessas unidades que foram feitas na época, algumas das primeiras, e ficaram obsoletas, né? Então você tem que atualizar, porque de lá para cá o SESC ganhou uma outra dimensão, uma outra estrutura, um outro modo de entender, com uma ampliação grande da sua atividade no campo das artes em geral, das artes cênicas em particular. Então precisa ter um teatro mais robusto, mais bem construído. Estamos ampliando também em Taubaté. Então nossos planos pelo interior afora, litoral, têm sido bastante grandes. Isso levando em conta a diversidade que o senhor comentou no começo dos públicos, que é o trabalhador, mas dividido por faixas etárias bastante bem identificadas, claro, no escopo de atividades do SESC, na criança e nos idosos. Eu sei que esse parâmetro pode ficar um pouco fora do referencial, mas dada a dificuldade, a carência de ações relacionadas à terceira idade, por exemplo, se isso interfere muito no planejamento. É uma tradição antiga, né? O SESC tem isso desde os anos 60 como algo muito bem colocado. Nós observamos nos anos 60, aqueles que estavam na administração do SESC na ocasião, de que era uma faixa abandonada, de certa maneira, não havia nada. E o SESC iniciou um programa de atenção ao idoso desde os anos de 1963, lá no centro de São Paulo, e a partir daí foi ampliando cada vez mais, e é um programa que interessa muito ao SESC por vários motivos. O primeiro deles é o direito fundamental que essa população tem de ter uma vida normal, de ter futuro, de ter perspectiva, de ter uma atenção, de ter cuidados, né, por parte de todos. E mais do que essa ação que o SESC realizou diretamente, criou-se, não a partir apenas da nossa ação, mas a partir de muitas ações, incluindo essa, uma mentalidade no país inteiro. Legislação, ações efetivas em todas as organizações, que passaram a ter também um cuidado especial, universidades, secretarias, organismos mais variados, que passaram a ter um canto, um programa, uma área destinada ao idoso. E é claro que isso se amplia cada vez mais por vários motivos. Então nós temos esse programa como algo muito valioso para a instituição. É uma situação delicada, a questão do aposentado no Brasil, de modo geral, nós sabemos o quanto isso significa em termos de questionamentos e dificuldades, etc. Mas, por outro lado, sabemos que as ações têm que ser feitas de maneira cuidadosa, ampliada e respeitosa. E não tanto de querer levar, dizer, não, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, agora nós temos esse programa, temos aquele programa. Não, a gente demanda, a gente solta essas questões para eles mesmos, que essa demanda seja assumida naturalmente pelo próprio grupo, que são pessoas adultas, pessoas que sabem o que desejam e têm suas reivindicações, e isso é fundamental que seja respeitado. Todas as nossas unidades nós temos um programa voltado para o idoso e para a criança, para o Curumim, para aquele projeto Curumim nosso está presente em todas as nossas unidades, porque são exatamente as populações carentes. Não a criança normal que frequenta a escola, claro que essa já está de alguma forma cuidada, mas a criança fora do período da escola, o que faz? Né? Sobretudo em algumas cidades onde tem dificuldade para manter um programa doméstico adequado para a criançada. Então, esse é um programa forte também que nós temos em todo o Estado. Agora, temos que ter uma atenção com todos, né? Nós temos, por exemplo, uma questão com a juventude. A juventude é um período da vida em que os programas têm que ser muito bem cuidados, numa linguagem adequada, de modo a poder atender o interesse dessa população, que não é uma população muito fácil, que é natural que seja. Nós todos sabemos muito bem disso. É exatamente o período em que há
a percepção de coisas, a contestação natural, a dificuldade do relacionamento com outros, etc, etc. Então isso tem que ser superado de uma forma equilibrada, inteligente, bem pensada. Então tem que ter programas adequados para isso. Não são mais crianças, mas não são adultos ainda e necessitam naturalmente de algum tipo de atenção própria, com o seu gênero musical mais adequado, o seu gênero de, digamos, de interesse cultural mais adequado. E isso nem sempre é muito bem entendido. A gente procura trabalhar de maneira bem cuidadosa com esse público também. Levando em conta o abismo que tem entre, infelizmente, a formação da escola pública brasileira e o que é verdade. E nós temos essa questão, né, que a escola nossa enfrenta dificuldades para dar conta daquilo que é a essência da educação, que é a transmissão, a informação, o caráter escolar. Que dirá da questão da convivência, da percepção do mundo, que também é tarefa da escola, de certa maneira, mas que não consegue cumprir de uma maneira adequada por milhares de razões. Então, outras instituições, como a nossa e muitas outras, poderão e deverão sempre se preocupar com esse aspecto, digamos, mais amplo, de entender a educação não como uma missão da escola, nem uma missão só da família. É uma missão da sociedade inteira. Todos nós somos responsáveis pela educação e pelo processo educativo. Por quê? Porque todos nós temos que pensar na geração vindoura, aquela que vem depois de nós. Sobre qualquer outro pretexto ou não, a gente acaba circundando e de novo usando o SESC como referência para homenagear o senhor aqui. Por exemplo, a medida provisória neste momento que discute no tempo a distribuição de verbas da área de cultura e educação, tem várias críticas do ponto de vista da discussão neste momento em andamento, para a segurança pública. É verdade, isso um distúrbio mental, eu diria, viu? É uma visão perdida, sem nenhuma perspectiva, uma visão que é superficial. Infelizmente, não se pode imaginar que, cobrindo a segurança com os recursos que o SESC e os outros S's têm, vai resolver o problema da segurança, tirando de quem está cumprindo o papel, que é muito importante também para a segurança. É importante para a educação, é importante para a cultura, é importante para o desenvolvimento das pessoas, para o nosso processo civilizatório. Imaginar, tirar recursos do SESC para poder colocar em segurança pública parece um lobby de empresa de segurança. É uma bobagem, não tem nada a ver, isso é uma coisa que se perde no tempo completamente. Então, eu acho que tem que pensar melhor. Realmente tem um projeto sendo uma medida provisória, um projeto de mudança na Constituição para retirar recursos dos S's e aplicar na segurança pública, como se a segurança pública fosse um problema exclusivo da questão da violência. E aí vai diminuir, vai pôr mais policiais, tomando conta de mais gente, e mais armas, e mais meios de controle da segurança. Esquecem que a questão central vem muito antes, que é a questão da educação, da cultura e do preparo. Eu acho até que deveria haver um cuidado maior de usar mais recursos ainda para a educação, para a cultura, para poder termos um país mais solidário, onde as pessoas pudessem se entender melhor, onde a questão da segurança viria como consequência natural. Danilo, outro recorte aqui, o senhor tem, entre outras contribuições à reflexão do ponto de vista da formação do senhor, a relação entre memória e cultura. Fundamental, isso é um trabalho importantíssimo. Nós temos, inclusive, no SESC já desenvolvido esse projeto de um centro de memória que cuida um pouco da nossa história. Na realidade, não existe perspectiva de futuro sem entender melhor o nosso passado. Nós temos que entender muito bem quem nós somos, de onde viemos, quais são as nossas raízes, por que a gente está nessa situação, qual é a origem de cada uma das nossas realidades, das nossas etnias, do nosso modo de agir, das coisas que nós fazemos, do nascimento do nosso país, inclusive, que é um país tão diverso, tão rico, tão valioso,
tão especial no mundo, né? Que tem essa variedade, essa diversidade imensa. Então, entender a nossa realidade significa entender muito bem a nossa história, o nosso passado, a nossa memória. E, para isso, a gente tem que se aprofundar, buscar especialistas, valorizar aquilo que existe. Você vai em alguns países do mundo, eu poderia citar alguns, como o México, que tem uma situação muito mais próxima da gente do que os países europeus, e mesmo aqui na América Latina e em alguns outros, na própria Argentina. Você vê os museus frequentados por estudantes o dia inteiro. O que está por trás disso? O que está por trás disso é que alguém está valorizando essa questão da memória como vinculada ao processo educativo, pura e simplesmente. Não adianta nós imaginarmos uma educação afastada da cultura, das ações culturais e da memória. Então, por que isso? Porque ali é que se vai entender melhor o que nós somos e o que nós podemos ser e para onde que nós vamos. Então, não existe projeto de futuro sem entender muito bem o nosso passado. E a memória está no centro disso. A cultura, sem dúvida nenhuma, é que nos dá essa força toda, porque a cultura é mais abrangente no sentido da vida humana, a cultura no sentido mais antropológico, cultura no sentido mais profundo, do que a educação escolar. Veja bem, a educação apenas escolar, porque a cultura, ela de alguma forma começa a se desenvolver no indivíduo, a manter contato com o indivíduo no momento que ele nasce. Né? Quando ele abre o olho, um bebezinho, e vê aquela pessoa que está na frente dele, fazendo carinho, olhando para ele, aquele momento já começa. E termina quando apaga definitivamente os olhos e não vê mais nada e acaba a sua vida. Muito bem. O período escolar, que é um período fundamental, que está ali no meio da vida humana, que é indispensável para você dominar a informação, para você se relacionar adequadamente, aprender todos os códigos necessários para poder viver adequadamente, ele tem um aspecto vital nesse processo. Claro, talvez seja o ápice do momento da formação do indivíduo, sem dúvida nenhuma, mas ele tem um período, ele se fixa ali. Então, imaginar a educação sem entender todo o processo e sem saber que o que vem antes chama-se memória, chama-se informação do passado, seja aquilo que está coletado, está na cabeça de muita gente, o contato das gerações todas, que é fundamental para que a gente possa entender melhor a nossa realidade, isso faz parte da vida humana e no SESC a gente procura valorizar tudo isso como um processo absolutamente natural, que não é uma coisa forçada, não é algo que está sendo imposto para ninguém. As nossas unidades todas refletem também esse tipo de mentalidade. Senhor Danilo Santos Miranda, muito obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa aldeia bauruense como cidadão. Aldeia bauruense, muito agradecido. Então, mais uma vez, aproveito essa oportunidade para falar da minha gratidão a essa homenagem que eu acabo de receber em Bauru e estou recebendo com muito entusiasmo. É algo que sempre me fortalece e, de alguma forma, me torna mais preparado, digamos assim, para entender a nossa realidade, para ver melhor ainda quem nós somos, o que a gente pode fazer, quais são as perspectivas que nós temos para o futuro. E eu sou um otimista, no fundo, entendeu, Nelson? Eu não acho que a gente esteja no fim do poço, não acho que a gente não tem absolutamente nenhuma perspectiva, não. Eu sou uma pessoa que acredito que nós vamos superar as dificuldades, essas dificuldades maiores do momento e vamos sempre construir. Se nós compararmos o que nós somos hoje, na prática, efetivamente, todos nós, com o que era esse país antes, nós vamos ver que nós avançamos sim, e podemos avançar muito mais. Muito obrigado. Às ordens. Sorte ao SESC.
Danilo Santos de Miranda conversou conosco aqui na TV Câmara. Você assiste esse programa a hora que você quiser na plataforma eletrônica, é só digitar TV Câmara Bauru, clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.